Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje, vamos falar sobre uma das obras mais polêmicas da história da filosofia, O Príncipe de Maquiavel. Por mais que o texto em si não seja exatamente filosófico, ele levanta, todavia, importantes questões filosóficas, sobretudo na relação entre ética e política, tendo em vista que nesta obra Maquiavel parece sugerir, por exemplo, que os fins justificam os meios. Você já ouviu essa frase, né? Os fins justificam os meios. Será que Maquiavel de fato pensava assim? Será que ele afirmou isso nessa obra? E você pensa assim? Que os fins justificam quaisquer meios? Já adiantamos que Maquiavel nunca fez tal afirmação e que a questão não se apresenta exatamente assim. Em outro momento da obra, Maquiavel também afirma que é melhor ser temido do que amado. E também ele diz que os homens devem ser adulados ou esmagados. Mas veja, será que tais afirmações teriam validade universal? Será que nós deveríamos viver nosso dia a dia tendo por base estes conselhos? Você já pensou nisso? Que é melhor você ser temido do que você ser amado? Ou será que isso só se aplica a questões de Estado? E quão atuais, então, seriam os conselhos de Maquiavel para os líderes e governantes de hoje? Então, vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. Neste curso, oferecemos um panorama de toda a história da filosofia, cobrindo desde os filósofos pré-socráticos até alguns filósofos importantes no século XX. E o objetivo deste curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Para mais informações, o link está aqui na descrição do nosso episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. O nosso segundo recado é que continuam abertas as inscrições para os nossos dois outros cursos, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução, e Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud. Para mais informações, ver a grade curricular e se inscrever, basta clicar nos links que também estão na descrição deste episódio. Voltemos então ao nosso tema, O Príncipe de Maquiavel. Hoje nós trazemos uma novidade aqui no podcast. Pela primeira vez, nós teremos uma continuação deste episódio. Então, se após ouvir este episódio agora, você quiser saber ainda mais sobre o tema, você poderá ouvir a continuação que gravamos exclusivamente para os nossos apoiadores na plataforma Apoia-se. O link para o Apoia-se está na descrição deste episódio. Vamos apresentar, então, inicialmente, uma breve introdução a Maquiavel e vamos falar um pouco sobre sua vida, apresentar um breve esboço biográfico. Bom, Nicolau Maquiavel nasceu no ano de 1469 e morreu no ano de 1527, de modo que ele é um pensador do Renascimento. E o que foi o Renascimento? Este foi um período de secularização, um período de início do abandono da influência da religião em diversas áreas, o que se refletiu também na questão do poder. Porque vejam, na Idade Média, mesmo quando os governantes eram de origem secular, havia uma justificação ideológica baseada na religião para legitimar a posição do governante. Só que isso começa a mudar no período de Maquiavel. No início do Renascimento, o poder ainda tem sua principal expressão na figura de um único indivíduo, especialmente ali no norte da Itália. Agora, um novo tipo de governante aparece em um contexto no qual este alcança sua posição não apenas devido à sua origem aristocrática, mas também por sua própria personalidade, riqueza e força. Maquiavel escreve O Príncipe justamente para este novo tipo de homem de Estado. Então vejam, essa obra foi escrita em 1513, mas foi publicada póstumamente, apenas lá em 1532. E nesta obra, Maquiavel apresenta então uma estratégia para conquistar e manter o poder. Vejam só que isso é importante, hein?
não basta conquistar o poder, porque você pode conquistar e perder. É importante conquistar e manter o poder. Agora, o que é que nós podemos falar sobre a vida de Maquiavel? Bom, não há muitas informações sobre a infância e a juventude de Maquiavel. Ele nasceu em Florença e seu pai, Bernardo, era da parte empobrecida de uma influente família florentina. Ele era advogado e possuía uma modesta biblioteca. Lembrando que, nessa época, não era coisa simples ter biblioteca. Era muito difícil ter acesso a livros. Livros eram caros. Mas mesmo esta modesta biblioteca foi suficiente para que Maquiavel tivesse contato desde cedo com obras clássicas. Ele aprendeu muito bem o latim, mas não aprendeu o grego, mesmo Florença tendo sido, na época, um dos principais centros da cultura grega da época. Então, Maquiavel conhecia latim, mas não o grego, o que seria de se esperar, tendo em vista que o grego era muito importante em Florença. Agora, Maquiavel também nunca aprendeu as artes ligadas ao comércio, à administração de negócios e aos bancos, embora essas áreas fossem áreas nas quais os florentinos se destacavam. E uma das poucas informações sobre a juventude de Maquiavel é que ele fez uma cópia da obra De Rerum Natura, em tradução sobre a natureza das coisas, de Lucrécio. Nós sabemos que, em algum momento, Maquiavel se decidiu pela carreira política. Então, de 1498 a 1512, ele foi secretário de Estado em Florença. Foi responsável pela política de defesa interior e exterior da cidade. E como diplomata, ele se encontrou com várias personalidades importantes da época, tais como o Ludwig XII, o Maximiliano I, o Papa Júlio II e o Duque Valentino. Duque Valentino, que é o Cesare Borgia. O Cesare Borgia tinha esse nome, Duque Valentino, e o Maquiavel chegou a encontrar certa vez com Cesare Borgia. Agora, com a tomada do poder pelos Médicis em 1512, Maquiavel foi obrigado a deixar seus cargos e se viu acusado de participar de uma conspiração. Ele foi preso e torturado, mas não confessou nenhuma das acusações porque isso lhe teria rendido também a pena capital. Ele foi então liberto, mas banido de Florença. Então, com sua esposa e 6 filhos, Maquiavel passou os anos seguintes vivendo a 15 quilômetros de distância de Florença, e foi neste exílio que ele escreveu a maior parte de suas obras, tais como O Príncipe e o Tratado sobre os 10 primeiros livros de Titus Livius. E Maquiavel foi bem-sucedido também como historiador e dramaturgo, e obteve, em 1519, permissão para retornar a Florença, mas não conseguiu recuperar a influência política que ele tinha antes. Ele morreu em 22 de junho de 1527, aos 58 anos de idade, em sua cidade natal. Vamos falar agora sobre o objetivo desta obra. Por que Maquiavel escreveu O Príncipe? Bom, Maquiavel buscava a unidade da Itália. O que nós conhecemos hoje por este nome, por Itália, na verdade era, naquele tempo, apenas um conjunto de estados independentes e divididos, e um dos empecilhos para essa unificação era o Papa, o qual Maquiavel odiava. Então, os 5 estados da época eram o Ducado de Milão, a República de Veneza, o Estado Papal, a República de Florença e o Reino de Nápoles. Agora, havia, além destes, inúmeras cidades independentes ou então semi-independentes. A obra de Maquiavel é inovadora em certos aspectos e rompe com a tradição clássica e medieval. Tendo em vista seus objetivos políticos imediatos, ele esboça então em sua obra uma teoria na qual a ação política almeja unicamente conquistar o poder de Estado e mantê-lo, de modo que todo o resto, incluindo religião e moral, é apenas um meio para tal. Todo o resto é apenas um meio para alcançar e manter o poder. Então, O Príncipe de Maquiavel é uma obra que levanta importantes questões filosóficas e políticas, e por isso ela continua tendo relevância após tantos séculos. Não se trata meramente de um texto de época. Suas implicações teóricas e morais
ainda suscitam questões para o nosso próprio tempo. De uma perspectiva antropológica, Maquiavel não tem o ser humano em grande estima. Ele afirma que o homem é egoísta, mau e até mesmo idiota quando participa de uma massa, de tal maneira que, em suas palavras, abre aspas, os homens precisam ser adulados ou esmagados, fecha aspas. E o modelo de homem de Estado para Maquiavel é Cesare Borgia. Cesare Borgia foi filho ilegítimo de Rodrigo Borgia, este também conhecido como Papa Alexandre VI. E Cesare Borgia encarnou aquele governante sem escrúpulos, e com o suporte do Papa, o seu pai, ele conquistou a Romanha, que foi uma região do norte da Itália. Maquiavel formulou um novo princípio de poder político. E a origem deste poder político seria uma vontade de potência individual sem legitimação religiosa e também governada por regras diferentes daquelas de uma ética para o indivíduo. Vejam, isso aqui é importante, hein? Maquiavel não defende uma brutalidade irrefreada, uma situação de guerra de todos contra todos. Seu objetivo é estabelecer uma ordem que traga estabilidade, na qual os indivíduos possam levar suas vidas e negócios em paz. Então, misericórdia e caridade são preferíveis à crueldade e violência, sempre que possível. Então, nós já podemos afirmar que Maquiavel não é maquiavélico no sentido comum do termo. Tendo apresentado, então, brevemente o objetivo da obra, vamos falar agora sobre o texto. Vamos destacar alguns dos pontos mais importantes e fazer um breve comentário sobre eles. Maquiavel redigiu O Príncipe em 1513. Nessa obra, ele se propõe a tratar do problema do poder e, mais especificamente, de como alcançar o poder e de como mantê-lo, conforme resume o próprio subtítulo da obra. E a parte final do livro deixa claro que o objetivo de Maquiavel a curto prazo era contribuir para a unificação e libertação da Itália, tendo em vista que, naquele período, os primeiros estados modernos já começavam a aparecer pela Europa, enquanto a Itália ainda se encontrava fragmentada e em conflitos. Então, fazendo uso de sua experiência de homem de Estado, Maquiavel resolve compilar todo o seu conhecimento sobre o assunto nessa pequena obra, com a qual ele esperava receber o devido reconhecimento. O texto começa então com uma dedicatória a Lourenço de Médici. Maquiavel segue desde o início os mestres romanos da retórica e se apresenta como qualificado para falar sobre o assunto, mostrando que, de fato, ele possuía um conhecimento tanto teórico quanto prático sobre os temas a serem discutidos. E não escondendo a sua origem humilde, ele mostra que essa origem humilde, na verdade, é uma vantagem, porque nós devemos estar em uma posição mais baixa a fim de apreciar a natureza das montanhas e das alturas, assim como, pelo contrário, nós devemos estar nos lugares altos para estudar as planícies. Vamos falar então na sequência sobre aquela clássica tese de que os fins justificam os meios. Mas nós faremos isso após a nossa clássica pausa musical, a fim de que você absorva melhor o conteúdo exposto até agora e revigore a concentração para o restante do episódio. E já que estamos falando de um pensador italiano, que é Maquiavel, nós vamos ouvir uma música também italiana. Vamos ouvir hoje uma música de Tommaso de Albinoni, compositor nascido em Veneza em 1671 e falecido em 1751, também em Veneza, na Itália. Você ouvirá um trecho do Concerto para 2 oboés em Fá maior, opus 9, número 3.
Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos do podcast, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Na terceira aba do nosso perfil no Spotify, você encontra um link direto para esta playlist. Voltemos então ao nosso tema, O Príncipe de Maquiavel. Agora nós vamos discutir a questão sobre os fins justificarem os meios. Vejam só. No 8º capítulo de O Príncipe, Maquiavel fala sobre aqueles que chegaram ao poder através de meios nefastos. Então veja só, Maquiavel de fato pensava que havia meios nefastos de se chegar ao poder. Então, a reprovação de Maquiavel a tais métodos deixa claro que ele não pensava que os fins sempre justificam os meios. Ele cita como exemplo Agáthocles, rei de Siracusa, e conta como que este tal de Agáthocles, em certa ocasião, reuniu o povo no Senado de Siracusa, como se ele fosse discutir algo sobre a República, então deu um sinal para que as suas tropas matassem todos os senadores e os ricos. Ele então tomou o poder da cidade sem a oposição dos cidadãos, dando em tudo sinais de possuir aquela virtude da qual fala Maquiavel. Isso parece cena de filme, de série, de Game of Thrones, né? Você reúne todos os ricos e aí você arma uma emboscada e mata todo mundo. Agora, não é exatamente esta a posição de Maquiavel, tá? De que o Agáthocles agiu com virtude. Tá? Maquiavel afirma que, mesmo sem a ajuda dos outros e passando por todas as provações e perigos em seu caminho ao poder e dando provas de bravura, porque o Agáthocles passou por tudo isso, mesmo assim não se pode dizer que alguém como este Agáthocles, que Maquiavel usa como exemplo, alguém assim não tem virtude. Porque alguém que mata seus cidadãos, trai os aliados e não possui piedade, pode até conquistar o poder, mas não a glória. Vejam só, o indivíduo assim pode até conquistar o poder, mas não a glória. Agora, parece haver aqui uma contradição, porque Maquiavel havia louvado Cesare Borgia, o qual não agiu muito diferente de Agáthocles, de modo que é preciso explicar se há alguma diferença entre ambos, entre Cesare Borgia e Agáthocles. Agora, uma possível explicação é que Maquiavel parece considerar tolerável se certas ações más são apenas meios para fins suficientemente nobres. Tá? Então, Maquiavel sentia que um Estado italiano unificado e centralizado poderia ser estabelecido com uma combinação do poder do Papa Alexandre VI e a proeza militar de Cesare Borgia. Agora, com a morte de ambos, no entanto, tal situação deixou de existir. E mais tarde, no período de redação de O Príncipe, em 1513, surgiu outra oportunidade, porque ali houve também uma combinação de um Papa Médici e vários príncipes da mesma família, da família Médici. Então, uma união entre Florença e um Papa Médici poderia ser o núcleo de um Estado italiano centralizado que poderia garantir a segurança e a independência da Itália. Só que esta janela foi fechada com as mortes do Papa Giovanni de Médici e também do Lourenço de Médici. Então, tal mudança na conjuntura política representou o fim do objetivo prático da obra de Maquiavel. E vejam, essa pode ser a razão pela qual ele nunca publicou a obra. Tá? Lembre-se disso. Maquiavel escreveu essa obra, mas nunca a publicou. E vários se perguntam por que ele não publicou essa obra. Esta pode ser uma das razões. Talvez ele tenha escrito naquele momento, a conjuntura política mudou e ele pensou, bom, isso aqui que eu escrevi não faz mais sentido. Agora, observe também que Maquiavel não se interessa pelo aspecto filosófico desta questão. A sua perspectiva é essencialmente prática, e sua observação do mundo lhe mostrou que os homens consideram sempre os resultados práticos das ações, especialmente dos príncipes, de modo que, se o príncipe conquistar e manter seu estado, suas ações são vistas como justificadas. Então, no final das contas, é o resultado final o que importa.
E no que diz respeito às ações de um príncipe, não existe um tribunal ao qual se possa apelar. Não há uma instância superior. Então, esse tipo de príncipe é um criador de valores. Dizendo este último ponto de outra maneira. Vejam só, quando não há outra forma de estabelecer, de fazer tomar uma decisão, o que realmente importa é o resultado. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que os fins justificam os meios. Maquiavel nunca fez tal afirmação. Além disso, o próprio fato de Maquiavel justificar uma má ação individual pressupõe que há um sistema de valoração que considera tal ação errada, mas que, neste caso, ela foi cometida sob circunstâncias extraordinárias que lhe relativizam. Então, veja, justificar toda e qualquer ação considerada errada pressupõe que valores morais não existem. Mas não é isso o que faz Maquiavel. Ele justifica apenas algumas ações individuais, e isso requer um sistema moral normativo avaliativo. Vamos agora abordar outro tema muito importante que aparece em O Príncipe de Maquiavel, e este tema é a arte da guerra. Dominar a arte da guerra é a principal habilidade que um príncipe deve possuir. Maquiavel dedica alguns capítulos de O Príncipe a este tema e aconselha ao novo governante preferir sempre seu próprio exército e jamais confiar em mercenários. A motivação e lealdade dos mercenários é apenas o dinheiro, de tal maneira que eles jamais vão lutar pelo príncipe com a mesma energia e bravura de um exército próprio. Agora, ainda pior que um exército mercenário é um exército auxiliar, um exército emprestado por outro príncipe. O grande problema deste tipo de exército é que, se ele perder, você também está arruinado. Agora, se ele ganhar, você se torna prisioneiro desse exército. E Maquiavel afirma de forma irônica que, se você, enquanto príncipe, quiser se arruinar e ser incapaz de ganhar, então vai lá, faz uso de um exército auxiliar. A questão é que o príncipe deve depender apenas de si mesmo. E Maquiavel recorre à história bíblica de Davi contra Golias e lembra como Davi não quis lutar utilizando a armadura emprestada por Saul, porque essa armadura era pesada e incômoda. E assim também um príncipe deve se comportar, usando apenas as próprias armas e defesas, jamais pegando emprestado de terceiros. E além disso, o próprio príncipe deve ser um capitão e estar pessoalmente junto a seus guerreiros, guiando-lhes nas batalhas. Vejam, no período em que Maquiavel escreve, ainda era possível algum tipo de heroísmo militar, o que, historicamente, se perdeu, né? Vejam as guerras hoje em dia. Hoje, os velhos iniciam as guerras e enviam os jovens para nelas lutar e morrer. Então, o nosso tipo de sociedade hoje é incapaz de produzir heróis como os gregos produziram Aquiles ou então Heitor, por exemplo. Você consegue imaginar os líderes dos países em guerra hoje em dia, lá no meio da guerra, liderando os seus soldados em primeira pessoa? Vamos avançar então para o último tema que vamos apresentar neste episódio de hoje, que diz respeito a ser amado ou temido. O que seria melhor? Vejam só, na sequência de uma discussão sobre aparência que Maquiavel faz nessa obra, ele coloca a célebre questão sobre ser amado ou temido. E mais uma vez ele traz o exemplo de Cesare Borgia, mostrando como que a crueldade de Cesare Borgia trouxe resultados positivos lá na România, porque esta foi unificada e pacificada, de modo que, no final das contas, a crueldade de Cesare trouxe resultados mais desejáveis do que a misericórdia dos florentinos, a qual teve como resultado a destruição de Pistoia. Então, a conclusão de Maquiavel é que o príncipe não deve se preocupar com a fama de ser cruel, se isso for manter os seus súditos unidos e leais. Maquiavel afirma então que seria desejável que o príncipe pudesse ser amado e temido ao mesmo tempo, que ele pudesse ser ambos. Mas aí ele diz o seguinte, abre aspas,
Mas, como é difícil que isso aconteça ao mesmo tempo, então é muito mais seguro ser temido que amado, quando se tem que escolher entre os dois. Fecha aspas. E depois ele continua dizendo que, olha, tendo em vista que os homens hesitam menos em ofender aquele que se faz amar do que aquele que se faz temer, e que também o medo, mantido pelo temor de punição, nunca deixa o homem, então é mais seguro para o príncipe ser temido que amado. Então, vejam só, essa é a posição de Maquiavel. Para o príncipe, é muito mais seguro ser temido do que ser amado. Agora, além disso, Maquiavel já havia dito que o príncipe deve estar sempre no controle e jamais depender dos outros ou da fortuna, da deusa fortuna. O que na presente questão também se aplica. Porque vejam só, o príncipe ele pode se fazer temido, mas ele não pode obrigar ninguém a amá-lo. E nessa questão, Maquiavel discorda da tradição de teóricos políticos, porque até então era mais comum afirmar o contrário. Todo mundo dizia que era melhor ser amado do que temido. Agora, esta é de fato uma reflexão muito interessante de Maquiavel. Se nós temos que estar sempre no controle, bom, a gente não pode controlar o amor das pessoas por nós, mas medo a gente pode controlar. Nós podemos fazer com que as pessoas tenham medo de nós, mas a gente não pode fazer ninguém nos amar. Mas preste atenção no seguinte: ser temido é diferente de ser odiado. Tá? Ser temido é uma coisa, ser odiado é outra. Então, Maquiavel aconselha o seguinte: olha, o príncipe deve evitar a todo custo ser odiado, o que não é muito difícil de conseguir. Basta que o príncipe se abstenha da propriedade e das mulheres de seus súditos. Porque os homens, o Maquiavel afirma, esquecem a morte de seu próprio pai mais rapidamente do que a perda de seu patrimônio. Só que evitar ser odiado ainda não é tudo. Tá? O príncipe deve fazer também tudo o que puder, tudo o que estiver em suas mãos para ser estimado. E algumas das melhores maneiras de se conseguir isso são realizar grandes empreendimentos, exibir grandes virtudes, dar exemplos notáveis de sua administração interna, se mostrar sempre a favor ou contra alguém, nunca ser neutro, divertir o povo com festividades e espetáculos, estar sempre presente em assembleias de corporações e classes sociais, dando exemplo de afabilidade, magnificência, mas sempre preservando a sua majestade, sua dignidade, e a lista continua. E agora, no final, eu só queria deixar algumas indicações de séries. Vejam, para conhecer melhor o contexto da época, há algumas séries que retratam o período de Maquiavel. Então, há pelo menos 2 séries sobre os Borgias e há também uma sobre a família Médici, e essas podem ser encontradas em serviços de streaming, como Netflix, ou Disney Plus, ou Amazon Prime. Agora, um alerta. Estas séries não são historicamente confiáveis, de modo que, num primeiro momento, não se deve validar historicamente nada do que se vê na tela. Estas séries nos ajudam a fixar alguns nomes, alguns períodos e eventos históricos, mas não são séries historicamente confiáveis, então assista, eu recomendo que você assista, mas com o devido cuidado. E lembrando que a nossa discussão sobre o Príncipe de Maquiavel continua em nosso episódio exclusivo para apoiadores na plataforma Apoia-se. O link está na descrição deste episódio. E lembrando, mais uma vez, faça a sua inscrição em nossos cursos de filosofia. Os links para os nossos 3 cursos estão na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E se você considera que o nosso trabalho torna a internet um lugar melhor, faça qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.